Olá, espero que estejam bem. Eu sou o professor Daniel Boari e nessa videoaula nós vamos comentar sobre sinais e ruídos. Mais especificamente, apresentação de algumas classes principais de sinais, uma introdução à análise de sinais no domínio do tempo, no domínio da frequência, classificação de ruídos e uma introdução a filtros analógicos. Nas próximas aulas, nós vamos ver sobre como podemos implementar um filtro analógico. A primeira pergunta é: o que é um sinal? O termo sinal ele apresenta diversas definições. Por exemplo, um anúncio, um aviso, algum meio de comunicação à distância. Né? Então, de uma maneira geral, sinal é uma abstração, né? Ou uma indicação de algum fenômeno da natureza. Então, vamos pensar, por exemplo, no fluxo elétrico em um circuito, né? O próprio canto dos pássaros, o batimento cardíaco. Né? Matematicamente, um sinal é definido como uma função de uma ou mais variáveis que representam um fenômeno físico. E ruído? É um sinal indesejado que interfere numa medida, limitando sua exatidão. Ele pode ser devido ao próprio circuito de medição, né? A transmissão do sinal a pontos remotos, entre outros casos. Existem algumas técnicas de amenizar o ruído. Veremos ela no decorrer desta videoaula. Algumas classes principais de sinais. O que seriam os sinais estáticos? São sinais que não alteram seu comportamento em um longo intervalo de tempo. Vamos pensar, por exemplo, a tensão elétrica de uma pilha ideal. Ela seria sempre em torno aí de 1,5 volt. Sinais periódicos. Deem exemplos de sinais periódicos. Sinais periódicos são caracterizados pela repetição regular. Por exemplo, uma senoide, sinais quadrados, sinais triangulares. E sinais transientes? O que seriam sinais transientes? Sinais transientes são sinais que, em um dado intervalo de tempo, a duração de um evento é muito rápida, quando comparado com o período da forma de onda. Sinais determinísticos. São sinais que não existem incertezas com relação aos seus valores de amplitude. Esses sinais podem ser representados completamente por funções matemáticas no tempo. E já sinais aleatórios ou estocásticos? São sinais para os quais não é possível caracterizar com precisão ou antecipadamente um determinado valor. Eles apresentam um grau de incerteza. Sendo assim, não é possível definir exatamente seu valor em um instante de tempo. O que seriam sinais de energia? Sinais cuja potência média é igual a zero. Por exemplo, os sinais transitórios. E agora o que seriam os sinais de potência? São sinais que possuem energia infinita, porém com potência média finita. Ruídos, por exemplo. Outra forma de classificar os sinais diz respeito a analógicos ou digitais. Dê exemplos de sinais analógicos no cotidiano. São sinais que podem ser caracterizados por assumir qualquer valor, obviamente, dentro de seus limites. E sinais digitais? Eles são representados por uma sequência de estados finitos, que variam entre valores mínimos e máximos do sinal em estudo. E como nós podemos analisar estes sinais? Podemos pensar em análise no domínio do tempo ou no domínio da frequência.
Análise no domínio do tempo são os que cotidianamente nós fazemos, por exemplo, como medidas de tendência central, média aritmética, média geométrica, mediana, moda, né? Medidas de dispersão, por exemplo, desvio padrão ou variância, correlação, alguns, até mesmo modelos probabilísticos. E no domínio da frequência? Quando formos tratar de filtros, precisamos entender um pouco sobre análise no domínio da frequência, para entender os parâmetros mais adequados para especificar um filtro. Vamos falar brevemente sobre essas análises. Então, medidas de tendência central. Por exemplo, médio. Né? São os valores típicos, ou o mais esperado, em uma coleção de eventos ou dados. Podemos pensar em uma média geométrica, uma média aritmética, obviamente, uma média geométrica, né? A média geométrica é utilizada quando os dados são assimétricos, ou até mesmo uma média harmônica. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, análise de medidas de tendência central em razões, por exemplo, velocidade e aceleração, a média harmônica ela é muito utilizada. Mediana, né? É o valor médio de um conjunto de dados ordenados em uma ordem de grandeza. Moda é o valor que mais frequentemente ocorre no meu conjunto de dados. RMS, raiz média quadrática, é o valor efetivo de um sinal alternado. É igual ao valor do sinal contínuo para que a potência dissipada seja a mesma. Algumas medidas de dispersão de dados, por exemplo, variância e desvio padrão. Correlação. Correlação indica o grau de dispersão entre dois conjuntos de dados, ou dois sinais no domínio do tempo, por exemplo. Correlação normalizada é a correlação normalizada... Ah, cacete! RMS, raiz média quadrática, é o valor efetivo de um sinal alternado. É igual ao valor do sinal contínuo para que a potência dissipada seja a mesma. Algumas medidas de dispersão de dados, por exemplo, variância e desvio padrão. Correlação. Correlação indica o grau de dispersão entre dois conjuntos de dados, ou dois sinais no domínio do tempo, por exemplo. Correlação normalizada é a correlação dividida pela raiz quadrada do produto das variâncias de cada sinal. Ela tem uma variação de -1 a 1. -1 significa que os dois sinais estão negativamente correlacionados. +1 significa que os sinais estão positivamente correlacionados. Correlação cruzada é uma correlação realizada pelo deslocamento no tempo de uma forma de onda em relação a outro. Autocorrelação indica a correlação em relação aos próprios sinal. Ele descreve como um determinado valor em um dado tempo depende dos valores em outros tempos. Vamos pensar agora na análise no domínio da frequência. Breves comentários sobre a série de Fourier. As séries de Fourier representam uma forma funcional de analisar um sinal periódico no tempo, através dos coeficientes das funções seno e cosseno, as quais compõem um sinal original. As séries de Fourier postulam que qualquer sinal periódico no tempo pode ser expandido em termos de senos e cossenos. Vamos pensar neste sinal periódico quadrado. É possível determinar este sinal em função de senos e cossenos? Sim. Para isso, nós multiplicamos os senos com diversos períodos por seus coeficientes.
Então, podemos observar que o sinal quadrado, neste caso, ele é a soma de uma harmônica π de t mais um 3π de t, 5π de t, 7π de t e assim por diante. Vamos falar agora um pouco sobre ruídos. Genericamente, ruídos são quaisquer sinais que têm a capacidade de reduzir a inteligibilidade de uma informação, por exemplo, do som de um conjunto de dados. Se nós formos excluir os ruídos, um sinal desejado poderia ser amplificado por vários amplificadores e então informações de reduzíssima energia poderiam ser detectados sem problema. Acontece que quando amplificamos um sinal, o ruído também é amplificado. Se formos pensar em qualquer sistema de instrumentação, dois fatores limitam o desempenho. O ruído aditivo, que é gerado pelos dispositivos eletrônicos que são utilizados para, por exemplo, infiltrar e amplificar os sinais, e a própria atenuação de sinal, que é a redução da amplitude do sinal em função das perdas geradas no meio de transmissão-recepção. Existem alguns mecanismos pelos quais o ruído aparece. Por exemplo, um ruído transmitido. Ele é recebido com o sinal original. Às vezes, ele é gerado dentro do próprio transdutor, e não há como distinguir um do outro. Ou podemos pensar do ruído intrínseco, ou inerente, que é originado dentro dos dispositivos que constituem o circuito. Vamos comentar um pouco sobre ele nos próximos slides. Podemos classificar os sinais, por exemplo, quanto à sua densidade espectral de frequência. Com relação à sua densidade espectral de frequência, os ruídos eles podem ter os nomes genéricos de ruído branco, ruído rosa, ruído vermelho. Ruído branco é, por definição, aquele que tem a sua potência distribuída uniformemente no espectro de frequência. Ruído rosa tem mais energia nas baixas frequências. Ruídos branco e rosa são os mais importantes encontrados na natureza e têm a propriedade de serem ruídos com distribuição gaussiana, com valor médio nulo. Já o ruído vermelho, ele é assim denominado por analogia com a luz vermelha visível, que está na extremidade inferior do espectro de luz visível. Procurem sobre exemplos destes ruídos. Vamos pensar em agora ruídos intrínsecos aos componentes eletrônicos. Por exemplo, um amplificador operacional. O amplificador operacional que veremos nas próximas videoaulas é um conglomerado de resistores, transistores e capacitores integrados numa pastilha de silício. O amplificador operacional apresenta alguns dos ruídos apresentados anteriormente. Podemos pensar em ruído rosa, que ele é dominante nas baixas frequências, e o ruído branco, que é dominante nas altas frequências. Ou o próprio ruído térmico, que é uma função da largura de banda do circuito. Então, a redução dessa largura de banda para um mínimo aceitável minimiza o ruído. Vamos pensar agora algumas boas práticas para a redução de ruídos. Podemos pensar no aterramento da blindagem. Circuitos analógicos ligados à blindagem metálica ou à caixa do equipamento, que é um comum ao circuito, reduz o efeito das capacitâncias parasitas. Ou filtros, que podem ser analógicos ou digitais. São dispositivos designados para atenuar variações específicas de frequência. Vimos nos slides anteriores que os sinais periódicos podem ser representados por a soma de funções senoidais e de cosseno. Então, os filtros eles podem atenuar algumas dessas frequências
dos sinais. Vamos ver algumas propriedades dos filtros: tipo, ordem e frequência de corte. Frequência de corte é a frequência do sinal abaixo do qual ou acima do qual a potência do sinal é reduzido pela metade, ou 3 dB. Filtros analógicos são circuitos eletrônicos, como resistores, indutores e capacitores, para produzir o efeito de filtragem exigido. São sujeitos à variação de temperatura, variação dos valores devido à construção dos próprios componentes. Ou filtros digitais, que usam um processador digital para executar os cálculos numéricos em valores amostrados do sinal de entrada. Tipos dos filtros. Vamos analisar este gráfico. Aqui temos a amplitude da potência do sinal de saída. E nesta coordenada temos a frequência do meu sinal. O que nós podemos observar? Vamos somente analisar esta curva em negrito. Se nós formos considerar 1 como sendo 100% a potência de saída como sendo 100% da potência de entrada, esta figura representa que acima desta frequência, todos os componentes de frequência que estão acima dela passam a grande parte da potência do sinal. Abaixo desta frequência, há uma atenuação da amplitude da potência de saída. Portanto, nós podemos designar este filtro como sendo um filtro passa alta. Um filtro que permite a passagem de frequência acima da frequência de corte do meu sinal. Vamos analisar agora o tracejado vermelho. Percebam que a curva em negrito ela tem uma certa oscilação e tem uma rampa de subida que ela não é na vertical, completamente na vertical. Então, estas pequenas oscilações, tanto em baixa frequência quanto em alta frequência, nós podemos considerar como sendo o ripple do sinal, as oscilações da atenuação do sinal. E em torno da minha frequência de corte, a curva em torno da minha frequência de corte, nós podemos considerar a banda de transição do meu sinal. Tentem definir qual é este tipo de filtro. Qual é a frequência? Quais são as frequências que passam a grande parte? Altas ou baixa acima da minha frequência de corte? Baixa. Então, este é um filtro que nós denominamos passa baixa. Frequência, um filtro que atenua predominantemente altas frequências. E este? Um filtro passa banda. Um filtro que atenua frequências abaixo de uma frequência de corte 1 e acima de uma frequência de corte 2. Ou seja, que passa boa parte da amplitude de potência em uma determinada banda de frequência. E este é um filtro rejeita banda. Um filtro que rejeita prioritariamente entre as frequências de corte 1 e 2.
Por exemplo, em circuitos eletrônicos de medida, por exemplo, se formos pensar em circuitos de instrumentação biomédica, né, que nós queremos eliminar a frequência da rede elétrica, que é prioritariamente em torno de 60 Hz aqui no Brasil, nós podemos pensar na utilização de um filtro rejeita-banda. Há alguns tipos de filtros. Por exemplo, filtros Butterworth, filtros Chebyshev do tipo 1, do tipo 2 e filtros elípticos. Todos esses filtros eles podem ser implementados nos 4 tipos anteriores. Então, vamos pensar na característica do filtro Butterworth. Novamente, a amplitude da potência do espectro de saída e a frequência do meu sinal. Todos estes filtros eles foram designados para ter uma frequência de corte de aproximadamente 0,5 Hz. Qual é a característica e o que diferencia um filtro Butterworth dos demais? O que nós podemos observar nas oscilações, tanto em baixa quanto em alta frequência. Em relação aos demais, um filtro Butterworth tem menos oscilações, mas, em contrapartida, a banda de frequência ela é menos íngreme. Com relação aos demais, a banda de frequência é mais íngreme do que em relação ao Butterworth, mas, em compensação, tem oscilações tanto em baixa quanto em alta frequência. Aqui tem um zoom um pouco mais detalhado do que acabamos de falar. Né? A frequência de corte ideal deveria ser esta. E ele deveria atenuar todos os sinais abaixo desta frequência. Mas os tipos de filtros, eles têm oscilações abaixo da frequência de corte e não exatamente atenua como a frequência de corte ideal. Com relação à ordem do filtro. A ordem de um filtro digital é o número de contribuições previamente armazenadas na memória do processador que são utilizadas para calcular o próximo componente. Se relaciona com a taxa de atenuação do filtro em função da frequência. Então, cada aumento de unidade na ordem do filtro aumenta 10 vezes a taxa de atenuação. Vamos ver um exemplo na prática. Novamente, frequência por um ganho. A linha preta seria o filtro ideal. Aqui nós temos o mesmo tipo de filtro com ordens do filtro diferente. Ordem 1, ordem 2, 3, 4 e assim por diante. O que vocês observam? Vamos traçar uma linha em torno de menos 10, onde esse sinal cruza as várias ordens dos filtros. Lembrem-se que a curva preta é a frequência de corte ideal, o tipo de filtro ideal. Né? O que nós observamos? Que ordens maiores, a inclinação desta curva da banda de passagem do filtro se aproxima do ideal. Filtros analógicos podem ser passivos ou ativos. Passivos são circuitos elétricos
realizado apenas com componentes passivos. Aí a gente está falando de capacitores, indutores e resistores. Filtros ativos são circuitos elétricos com pelo menos algum componente que não seja passivo, ou seja, ou, por exemplo, um amplificador operacional. Vamos considerar esse circuito resistor-capacitor. Qual que é a tensão no capacitor em função da tensão de entrada? Aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, a corrente no capacitor é igual à corrente no resistor. Por sua vez, corrente no capacitor é a sua capacitância vezes delta, tensão no capacitor sobre dt. E a corrente no resistor é a tensão no resistor sobre a sua resistência. Como queremos a tensão no capacitor em função da minha tensão de entrada, nós precisamos fazer uma relação entre a tensão no resistor e a tensão de entrada. Quem é a tensão no resistor? Podemos considerar este ponto como sendo V de T, ou Vs, e este ponto como sendo Vc de T. Então, delta V de R é Vs menos Vc. E chegamos nesta equação. Se nós formos carregar o capacitor, resolvendo esta equação diferencial, nós temos que a tensão no capacitor é igual a K1 mais K2 vezes uma exponencial S de T. Ou Vc de T é igual a Vs, tensão de entrada, menos Vs vezes uma exponencial E elevado a menos T sobre Rc. Vamos aplicar um degrau na minha entrada. Como seria a resposta no capacitor em função deste degrau da entrada? Aqui nós temos uma relação da tensão do capacitor em relação à tensão de entrada como uma forma exponencial. Então, a resposta do capacitor é uma exponencial, que tem uma constante de tempo, Rc. A mesma coisa para a descarga do capacitor. O que vocês observam em relação à aplicação de um degrau na entrada e a resposta do capacitor? Observem que a resposta do capacitor ela não é imediata. Ela tem uma constante de tempo, que é proporcional à multiplicação da resistência pela capacitância. Ou seja, se eu alternar rapidamente a minha frequência, meu sinal de entrada, o meu capacitor, a tensão no capacitor, ele ainda não se carregou por completo. Em outras palavras, há uma atenuação do sinal de entrada. Portanto, um circuito RC, cuja saída é a tensão no capacitor, é um filtro passa-baixa passivo. Aqui temos outros exemplos de configuração de filtros passa-baixa passivo, usando resistores, indutores e capacitores. Por sua vez, um filtro passa-baixa ativo, ele é feito com um dos componentes sendo ativo, por exemplo, um amplificador operacional. Estas são configurações de filtros passa-baixa ativo. Já filtros passa-alta ativo também podem ser construídos com meio de resistores e capacitores, da mesma forma como amplificadores operacionais.
por fim, tanto filtros passa-faixa, passa-banda ou rejeita-banda também podem ser construídos de modo passivo ou ativo. Nós veremos como especificar estes componentes na próxima videoaula.